Sejam todos bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós temos como objetivo estudar a obra de Pietro Ubaldi. Nós já estamos no segundo volume, que é a Grande Síntese. Nós vamos cortar a imagem aqui para a Grande Síntese no capítulo 48, Série Evolutiva das Espécies Dinâmicas. Nós temos aqui as ondas eletromagnéticas. Onda eletromagnética. O que nós estamos vendo aqui em azul é o rastro, é o caminho que a onda percorre. E nós vamos ver também em amarelo, que é o campo magnético. Então, voltando, azul é o campo elétrico e em amarelo é o campo magnético. Sempre existe um campo elétrico associado a um campo magnético. E também é verdade que sempre que temos um campo magnético está associado um campo elétrico. E as ondas eletromagnéticas, como a luz, são dessa natureza. Elas têm dois planos de vibração, na vertical e na horizontal. Então, são esses dois campos que formam o rastro dessa forma ondulatória das formas de energia. Ondas por causa do campo elétrico, magnéticas por causa do campo magnético. Então, é uma onda que ela tem característica elétrica e característica magnética. Então, aqui está a luz visível, que dentro do espectro eletromagnético, eu posso dizer que é menos do que esse risco. Está vendo esse risco? Esse risquinho aqui é só um pouquinho de todo o espectro eletromagnético. Olha, aqui está o visível, que nós estávamos falando, que aumentando a frequência vai de vermelho, 450 trilhões de vibrações por segundo, até o violeta, em torno de 700 trilhões de vibrações por segundo. Então, do espectro eletromagnético, nós só vemos isso aqui. Mas o espectro ele é amplo. Essas ondas eletromagnéticas, agora aqui eu colocando em frequência. Frequência delas, frequência em hertz. Aqui, por exemplo, o som. Então, o som, aqui já a frequência da luz visível, que é em torno de 10 elevado à 15ª potência, ou seja, se você colocar o número 1, seguido de 15 zeros, então aqui é a frequência de mais ou menos aí na ordem de 400 trilhões de hertz, 10 à 15ª. Depois nós temos acima do visível, acima do violeta, que está ampliado aqui, acima do violeta, o ultravioleta, com uma frequência bem maior, 10 elevado à 16ª potência. Aqui os raios gamas e raios X, que vai de 10 a 18, a 10 a 24. Aqui as ondas gravitacionais, que até então era desconhecido desse espectro eletromagnético. Abaixo do visível, ou seja, abaixo do vermelho, a gente não vê, mas está o infra, o abaixo vermelho. O infravermelho de 10 a 12 a 10 elevado a 14. E abaixo do vermelho, as ondas hertzianas, curtas, médias e longas, que é na ordem de 10 elevado a 10 potência. E aqui, o ultrassom, o som e o infrassom, que vai de 1 milhão de ciclos por segundo, de 1 milhão de hertz, passando por 1000 até 1 ciclo por segundo, ou até 1 hertz, que é o som. Aqui eu peguei, que eu estou mais acostumado, com o som para o ouvido humano, entre 20 mil ciclos por segundo, ou 20 mil hertz, descendo a 20 hertz. Mas a sua voz diz de 32 e a sua voz está mais correta mesmo. A partir de 32
ciclos por segundo é que é audível, que é o som. Então veja como é interessante, ó. Aqui no espectro eletromagnético, que ele é amplo, muito amplo, né? Daqui lá, passando por todas essas formas de ondas e de energias, né? Ondas eletromagnéticas, esse espectro eletromagnético, nós temos uma parte dele em que a gente ouve. Aqui a gente ouve. Quando aumenta a frequência, a gente não ouve mais, a gente passa a ouvir, a ver. Então o que a gente ouvia, mais acima na frequência, passa a ver. Começa a ver o vermelho, mas a frequência aumentando, a gente vai ao violeta, acima do violeta a gente já não vê, que é o ultravioleta. Mas o espectro eletromagnético continua. Acima, ultravioleta, raios gamas e ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais têm uma frequência que eu calculei, e isso aqui não vale porque foi eu que calculei, pode estar errado, de 10 elevado a 27 na potência. Então eu peguei essa maneira de calcular a partir da informação do LIGO. LIGO é que fica 2 desses nos Estados Unidos, que é laboratório de interferometria de ondas gravitacionais. Então eles determinam ondas gravitacionais e lá peguei alguns dados que eu fiz o cálculo da frequência, que está em vermelho porque pode estar errado. Bem, o que eu vou mostrar para vocês aqui em cima, ó. Veja, a frequência vai diminuindo, ó. Tá vendo? A vibração, o comprimento da onda vai aumentando, porque a frequência aqui, ó, é alta. Então ele vibra muito, depois vai vibrando mais lentamente. Então essa frequência aqui, ó, que já posso falar, vai de 10 a 24, descendo para 10 a 18, 16, 15, 14, 12, 10, 1 milhão de vibração, 1000 vibrações por segundo, 1 vibração por segundo. Então eu vou voltar aqui só para vocês perceberem, ó. A evolução das ondas eletromagnéticas, ou a evolução das formas dinâmicas, que ela acontece com a diminuição da frequência e o alongamento do comprimento de onda, tá bom?